Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvam sua salvação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 12. E nós vamos ler até o 13. Aliás, 14. E se nós não tivermos aqui, a gente pode ler todo o texto, porque é muito, muito profundo aquilo que está aqui, mas ao mesmo tempo tão simples. Eu sei até que vocês já sabem algumas coisas que nós vamos falar aqui. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não é de qualquer maneira. Com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Olha só, o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Lembra de hoje de manhã? Sim ou não? Aham. Para que vos torneis, escute, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês resplandecem como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Coisa gostosa. Olha que texto maravilhoso. Desenvolver a sua salvação. Eu li um pouco da biografia de Colgate. Colgate era um jovem que saiu de uma terra, de uma cidadezinha pequena nos Estados Unidos, sem dinheiro. E ele tinha como objetivo ir para a cidade de Nova York para ele fazer sua vida, construir sua vida. Então ele foi pedindo carona, porque não tinha um carro. E ali, num determinado momento, cansado, ele sai ali um pouco para o lado da estrada e foi descansar debaixo de uma sombra de uma árvore. E encontrou ali um senhor que estava também descansando ali. E começam a conversar e ele diz: jovem, para onde você vai? Ele disse: eu estou indo para Nova York. Fazer o quê? Ele disse: eu vou ganhar vida. E aquele homem, conversando com ele, disse: eu vou lhe dar 2 conselhos. E você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Ele disse: pois não, pode me dizer. Ele disse: primeiro, honre ao Senhor com tudo que você tem. Nunca se esqueça de Deus, porque Ele é o provedor de todas as tuas coisas. Honre a Ele. Segunda coisa, tudo que você fizer, faça com amor, como que se fosse para você mesmo. Ele pegou esses 2 conselhos. Despediu-se daquele jovem, foi para a cidade de Nova York, e quando chegou ali, o único trabalho que ele conseguiu foi como zelador de uma fábrica de sabão, uma pequena fábrica de sabão. E ele começou a trabalhar ali, e ele ouviu e lembrou-se das palavras daquele homem. E começa a trabalhar naquela fábrica, e ele, do salário que pegava, ele dava ao Senhor os dízimos dele, e ele começou a cuidar daquela empresa como se fosse sua. A empresa nunca esteve tão limpa, tudo bonitinho, tudo muito bem arrumadinho. E ele fazia com muito gosto, fazia com muita seriedade o trabalho que lhe foi confiado. 6 meses depois, o dono daquela empresa o chama no seu gabinete e disse: eu quero saber seu nome, moço. Ele disse: meu nome é fulano, não me lembro agora o primeiro nome, Colgate. Ele disse: olha, eu quero lhe dizer uma coisa que ninguém sabe aqui, mas eu vou dizer para você,
Ele disse: eu estou com um câncer terminal. Eu não tenho família, eu não tenho pessoas para quem deixar minha herança. E eu quero que você saiba que, por causa do trabalho que eu venho observando você fazer, essa empresa será sua. Ele tremeu na base. Ele disse: mas eu nunca fui administrador, eu nunca fui para uma universidade para estudar sobre administração de empresas. Ele disse: não tem problema. Se você continuar fazendo esse trabalho da maneira que você vem fazendo, você será bem-sucedido. E aquele homem veio a falecer e deixou um testamento, passando toda aquela empresa para ele, aquela pequena fábrica. A primeira coisa que Colgate fez foi esta. Ele disse: Senhor, sem o Senhor eu não terei sucesso aqui. Então ele disse: 50% do que vier aqui será teu e 50% meu. Eu quero que o Senhor seja meu sócio prioritário. Ele começa a trabalhar. E eu não preciso dizer para vocês que hoje talvez seja uma das maiores empresas do mundo. E chegou o ponto onde ele disse: Senhor, é muito para mim os 50%. Agora eu quero que o Senhor fique com 90% e eu fico com 10%. Porque já é o suficiente. Ele pega uma pequena empresa, ele desenvolveu a empresa. Veja, a empresa foi dada para ele, mas agora ele estava diante de uma decisão. O que eu vou fazer com ela? Então ele desenvolveu. São histórias que mostram que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu poderia contar outras histórias. Mas eu não estou falando apenas de desenvolver alguma coisa. Eu estou dizendo que a palavra de Deus está dizendo que nós temos que desenvolver a nossa salvação. E quando ela fala de desenvolver a sua salvação, é porque nós temos que entender que salvação não é simplesmente, meus amados irmãos, uma coisa que nós pegamos uma vez, nós seguramos aquilo e agora eu sei porque sei que quando eu morrer, eu vou para o céu. Salvação é muito mais abrangente do que isso. Ela é algo muito especial. E eu e você temos que entender que uma vez que a recebemos, agora cabe-nos desenvolvê-la. Aleluia. Porque está escrito aqui: desenvolvei. E essa palavra desenvolver é uma palavra que eu gostaria de mostrar para vocês que dentro do seu significado está implícito 3 dimensões distintas que é necessário eu e você entendermos para que nós possamos desenvolver aquilo que Deus pôs na sua própria vida. Desenvolver é a palavra grega katergazomai, que significa realizar, executar, conquistar, ou seja, fazer aquilo do qual alguma coisa resulta. Olhe, eu tenho que fazer com aquilo que eu recebi alguma coisa para ter resultados na minha vida. Por isso que muitas vezes, não entendendo o sentido dessas coisas, nós começamos a viver determinadas coisas na vida, que quando nós vamos olhar lá na frente, elas não estão de acordo com aquilo que eu desejava para ela. Por quê? Porque nós temos que entender que alguma coisa que Deus pôs em você é para ser desenvolvido, é para ser aumentado. E essa palavra então diz que nós temos 3 áreas distintas. A primeira dela é realizar. Aleluia. Realizar. Ou seja, executar, conquistar. Primeira coisa que nós temos que entender quando temos a salvação é que aquele que está em nós é maior do que aquele que está lá fora. Outra coisa que a palavra de Deus revela sobre Jesus Cristo que está em nós: Ele é o autor e Ele é o
consumador da sua fé. Então a Bíblia diz: desenvolvam sua fé, desenvolvam sua salvação, ou seja, execute a sua fé que foi trazida na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, olha irmãos, é tão maravilhoso isso, e é tão extremamente glorioso, que se nós começarmos a entender a dimensão disso aí, nós começaríamos a ser muito mais usados por Deus em todos os momentos da nossa vida. Ou seja, executa. Quantas vezes você chegou em algum lugar e viu alguma situação e você se comoveu com aquilo, mas o que você fez dali por diante? Quantas vezes você sentiu o desejo de ir até uma pessoa e dizer alguma coisa para ela, mas você parou e simplesmente você deixou e se ocupou com outra coisa e foi embora e não deixou isto acontecer? Execute as coisas de Deus. Fale para as pessoas, diga para as pessoas. Seja o condutor daquilo que Deus tem para eles. Realize, execute aquela fé que Deus colocou em teu espírito. Aleluia! Porque quando nós fazemos assim, nós vamos ver a glória de Deus. Escute, Deus não vai fazer nenhuma coisa sem que seja pelas suas mãos, sem que seja pelos seus pés. Deus é supremo, Ele controla todo o universo, Ele é supremo, Ele tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Mas quando Ele colocou o Espírito Santo em nós, Ele disse: o Espírito está sujeito ao profeta. Isso que significa o seguinte: que qualquer coisa que Deus vai fazer pelo Espírito Santo, nós somos o corpo dele. Se Ele quer tocar alguém, Ele tem que tocar por um corpo, e o nosso corpo é o ponto de contato dele. Se Ele quer dizer alguma coisa para alguém, sua boca torna-se a boca dele. Se Ele quer ir a algum lugar, seus pés serão que levá-lo. Se Ele quiser fazer alguma coisa, você é um instrumento de toda essa glória. Por isso que Deus colocou essa glória maravilhosa dentro do seu espírito, como que se nós fôssemos vasos de barro, para que a excelência e a glória não seja sua, mas dele. Mas nós temos que realizar aquilo que Ele nos deu para fazer. Isso significa: desenvolva a tua salvação. Sua salvação não pode ficar só para você. Você não é um laguinho fechado. Às vezes alguns irmãos dizem assim: pastor, vamos pescar. Eu disse: onde nós vamos pescar? Aí ele diz assim: lá naquele laguinho ali, um pesqueiro. Eu não vou, irmãos, porque aqueles peixes foram treinados para ser fisgados, e eu sei que eu vou pagar por eles. Você joga um anzol, você vai ter muita dificuldade de não pegar um. Eu gosto de ir para pescar, para aquele lugar que ele fica o dia inteiro e não pega nada. Só a expectativa é que é legal. Eu não sou pescador, eu não sei pescar, eu não sei nem colocar uma isca, mas eu gosto. E o melhor momento, sabe qual é, irmãos? É quando chega meio-dia e nós vamos lá no restaurante ali e a gente come um peixe muito bom. Esse não escapa. Então nós temos que realizar, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que deixar de ser apenas pequenos lagos para ser rios de vida. Quando a palavra de Deus diz: desenvolva a sua salvação, ela está dizendo: você carrega alguma coisa, realize alguma coisa, faça alguma coisa. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 12, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível. Aleluia! O Espírito Santo não pode ser comido por traças, nem pode ser engolido pelas coisas deste mundo. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele vive dentro de nós, Ele é a herança da nossa existência. Há alguma coisa maravilhosa colocada dentro de você, que não pode ser destruído, e é para a eternidade. E ele diz que sois guardados pelo poder de Deus. Aleluia! Você é guardado por quem? Pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente e por breve tempo seja necessário
que vocês estejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra. Desenvolvei a sua salvação. Desenvolvam, porque vocês vão chegar nesse ponto. Glória, virtude, salvação, poder, alegria. Ninguém pode roubar nossa alegria, porque somos filhos de Deus. Conquiste, desenvolva a sua salvação, conquiste aquilo para o qual você foi conquistado. É gostoso quando nós conquistamos coisas, não é verdade? Eu me lembro quando eu conquistei minha mulher. Vocês se lembram? Tem uns que dizem, ai pastor, não quero nem lembrar. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando, eu quero que você se lembre. Eu lembro a primeira vez que eu lancei os olhos na minha mulher. Eu estava saindo de um treino, eu estava nos Estados Unidos, jogava futebol para a universidade, tinha tido um treino muito forte, estava muito quente, então eu vim com muito calor, entrei naquele ginásinho fresco, né, com ar-condicionado. Eu fui numa maquinazinha de Coca-Cola, peguei uma Coca-Cola, sentei assim, encostei na parede e comecei a tomar aquela Coca-Cola. O meu amigo veio, sentou do lado de mim, e aí eu olho, e ali jogando vôlei, estava uma moça com cabelão comprido, bonita, e ela jogando vôlei toda, e eu ali, eu digo, caramba, essa menina é muito bonita. E eu fiquei, meus olhos ficaram no dela, ela nem sequer notou que eu estava lá. E daí? Eu estava olhando para ela. E me chamou a atenção uma coisa nela. O cabelo vinha, ficava na frente dos olhos dela, fazia. Eu digo, olha como é que ela faz no cabelinho dela. E aí mais uma coisa me deixou assim mais motivado a conquistá-la. Sabe o que foi? Meu amigo do lado. Você está olhando para aquela moça? Eu disse, estou. Por quê? Desiste. Essa daí não dá atenção para ninguém. Eu disse, então é ela. Passou-se dias, nem vi mais. Não sabia onde ela estudava, não sabia que classe ela frequentava, porque se eu soubesse eu até ia lá saber. Eu até acho que eu me matricularia no curso dela. Mas eu não sabia. Aí as coisas aconteceram, não tenho tempo para falar, porque eu não vim falar da minha vida, eu vim falar sobre desenvolver salvação. Mas eu estou falando de conquista. E foi quando Deus me deu aquela moça de presente. Veio a ser minha esposa. Mas aquele sentimento disse, agora ela é minha. Por todo o tempo. Vai ficar do meu lado. Fizemos 44 anos de casados. E ainda eu olho para ela e eu digo para ela, você é muito linda. Eu não sei nem como é que você casou comigo. Conquistar. Nós temos que conquistar, nós temos que saber. Desenvolver salvação é conquistar aquilo que a palavra diz que você pode. Se a palavra de Deus diz isso, eu vou conquistar isso. É como Caleb, que chega no final da sua vida, ele olha para aquela montanha, ele vê uma montanha, ele diz assim, puxa, seria muito bacana se eu colocasse minha descendência ali, se eu fosse levar meu povo para viver ali, mas ali tem um povo gigante. Mas agora como é que Caleb se olha? Ele disse, eu tenho a mesma força no meu corpo hoje, como eu tinha lá quando era jovem. E se eu subir ali, esse Deus que me deu essa terra vai me dar aquela também. Por quê? Porque ele tinha experimentado o poder do desenvolver algo que Deus disse que daria para eles. Eles nunca duvidaram que chegariam naquele lugar. Meus queridos irmãos, conquistar nossa salvação, desenvolver nossa salvação, é nunca desistir. Porque se Deus diz que você vai vencer o mundo, não se conforme em ser vencido pelo mundo, mas vença o mundo, porque Ele é com vocês. E eu tenho que desenvolver isso. Aleluia. Eu vou conquistar coisas na minha vida.
conquiste aquilo para o qual você foi conquistado. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículos 10 a 12. Para o conhecer, diga, para o conhecer. Ah, meu filho, como é? Para conhecer Deus, você tem que ir nas profundezas de sua palavra. Para você conhecer Deus, você vai ter que meditar muito. Para que você possa conhecer Deus, você vai ter que orar, você vai ter que buscar, você vai ter que parar na presença dEle, porque Ele é real, assim como o ar que nós respiramos. Ele é real. Então veja, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Nós falamos, Jesus ressuscitou. E nós falamos, Jesus ressuscitou com tanta, como é que eu poderia dizer, me ajudem? Naturalidade. É isso aí, minha filha. Glória a Deus. Naturalidade, ressuscitou. Mas Paulo diz aqui, para que vocês possam conhecê-lo e vocês possam entender lá no profundo do seu espírito o poder desta ressurreição. Porque quando nós olhamos para a ressurreição, nós simplesmente achamos que uma pessoa está levantando dos mortos. Não, Senhor, a ressurreição de Jesus Cristo foi que Ele voltou para dentro do corpo de onde Ele saiu, e a morte e o inferno não pôde reter sua alma. Ele não somente foi até ali e proclamou a vitória de Deus para os séculos dos séculos sobre Satanás, mas Ele tomou as chaves do próprio inferno, e Ele sai ali não sozinho, porque a Bíblia diz que muitas almas saíram com Ele e ressuscitaram com Ele. Porque esse poder é glorioso, e sabe o que isso significa? Que eu e você também sairemos dos túmulos, e nós vamos ressuscitar com Ele para a eternidade. E você e eu precisamos desenvolver nossa salvação ao ponto de conquistar isto. Tem gente que olha e diz assim, eu morri, vou morrer. E agora acabou. Não, senhor, acabou nada. Tem muito ainda. Eu estava falando para uma irmã hoje de manhã, ela disse, pastor, eu estou sentindo assim, eu estou me sentindo tão pesada, eu estou sentindo desejo de morte. Só não vai morrer. Você não vai morrer, igreja. Nós crentes não morremos, nós dormimos. Sabe por que o termo dormir? Porque a morte não tem mais poder sobre você. Sabe por quê o dormir? Porque o salmista diz, eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. E todos os nossos antepassados que estão agora naqueles túmulos, e suas almas estão no paraíso, sabe o que vai acontecer? Eles também voltarão e se reunirão a um corpo, mas não mais esse corpo corruptível, mas eles vão se reunir a um corpo incorruptível, feito por Deus, preparado por Deus, onde nem sequer dor de dente vai ter. Você não vai precisar mais de whey proteína, você não vai precisar mais de qualquer suplemento, você não vai precisar mais de chá verde, você só vai precisar da glória. E essa glória vai encher tua vida para os séculos dos séculos, aleluia. Por isso, desenvolver salvação é ir na direção do teu prêmio. Não desista, não desista. Aleluia. Ele diz mais, e a comunhão dos seus sofrimentos. Ninguém gosta disso. Desenvolver a salvação, e você agora tem que ter comunhão com Jesus para sofrer como Ele sofreu. Não dá para passar esse cálice de mim? Faz parte. Mas sofrer para Jesus e por Jesus é um privilégio. Conformando-me com Ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Então, você vai desenvolver sua salvação até quando? Chegar à sua perfeição.
E esse termo perfeição é muito difícil para nós, seres humanos, aceitar. Sabe por quê? Porque perfeição para a gente é isenção toda e completa de qualquer errinho que você possa fazer. Mas no conceito bíblico não é este. O conceito bíblico é estar completo e terminado pela obra do Espírito Santo. Aleluia! Então é muito diferente. Porque se eu entendo perfeição como algo que eu faço, algo que eu vou ter que trabalhar, algo que eu vou ter que tirar, até eu ser totalmente isento de qualquer erro, você e eu não chegaremos nem amanhã. Mas quando nós entendemos que aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar em você até a volta de Jesus Cristo, então nós seremos mais que vencedores. Ele vai nos terminar, Ele vai nos concluir, Ele vai nos fazer. E é disto que a palavra de Deus está falando, que o poder da ressurreição já está em operação em vocês. E Ele está em operação num corpo corruptível. Mas quando vocês fecharem os olhos para este mundo, vocês abrirão para um outro corpo. E se nós que estivermos vivos na volta de Jesus, nós seremos transformados por Ele, e nós entraremos neste corpo, e nós estaremos neste corpo incorruptível para a honra e glória dEle. Por isso eu desenvolvo minha salvação na esperança de que eu estarei com Ele para sempre, como Ele me prometeu que eu estaria para os séculos dos séculos. Eu desenvolvo salvação. Eu não paro. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Execute o amor de Deus, ou seja, realize isto na tua vida. Execute o amor de Deus em sua vida na direção dos irmãos. É muito gostoso, irmãos, amar uns aos outros. Ai, pastor, só o senhor para falar isso. Mas por quê? Porque só eu? Porque é difícil. Porque tem uns irmãozinhos De vez em quando um irmão vem no meu gabinete e diz assim: sabe, pastor, eu estou muito assim constrangido de estar no seu gabinete. Eu disse: por que você está constrangido de estar aqui? Ele disse: porque eu só vim dar trabalho. Eu fico assim: o senhor já tem tanta coisa para fazer e ainda vou trazer mais problema para o senhor? Eu digo assim: minha filha, meu filho, se você não entrar aqui, eu não tenho função nessa igreja. Porque Deus me colocou aqui para ajudar você. Obrigado, querido. E se você não vier aqui, é melhor vocês me porem para fora, porque eu não vou ter nada para fazer. Eu tenho alegria. Quando uma pessoa entra e diz: está tudo quebrado, pastor, está tudo errado na minha vida. Aí eu fico ali, é esse aqui, Senhor, é esse aqui. É assim, eu não vou parar, eu não vou deixar, eu não vou parar de conversar, eu não vou parar de ligar para você até que eu veja Cristo formado em você. Eu não sou pago para pregar. Eu sou sustentado por Deus para deixar minha mente e meu espírito livre para Ele operar. Eu não tenho meu salário como pagamento de um trabalho que eu faço. Eu tenho meu salário como um privilégio de eu poder usar aquilo que é do tesouro de Deus para que eu possa dedicar minha vida exclusivamente para amar vocês. E isso me dá a maior alegria do mundo. Então as pessoas, um pastor disse assim: olha, a igreja seria maravilhosa, poderosíssima, maravilhosa, se não fosse as pessoas. Eu digo: não. A igreja deveria ser muito ruim se não fosse as pessoas. Mas as pessoas hoje não querem nada. Mas elas não querem trabalhar. Elas não querem fazer isso. Elas desistem. Elas falam isso, falam aquilo. Mas tudo isso é muito, muito difícil de lidar. Eu vou dizer, quando é difícil de lidar com alguma coisa, quando você não ama. Mas quem ama sabe, lida com qualquer dificuldade.
E até, aliás, eu diria para vocês o seguinte: se vocês fossem todos perfeitos, todos já completos, se vocês fossem, olha, se não existisse nada para fazer mais em vocês, então eu pegaria minha malinha e ia embora. Sabe por quê? Porque acabou meu ministério. Aliás, Deus me levantou, sabe para quê? Para ficar do lado de vocês e me certificar de que vocês vão chegar na estatura dele. Então eu tenho que lidar comigo mesmo. Eu tenho que lidar com minhas próprias falhas, eu tenho que lidar com meus próprios problemas. Sim, senhores, eu tenho. Tem muitas vezes que eu estou lidando com o problema de uma família e eu estou com 3 vezes pior problema na minha vida. Mas isso não importa. Porque vocês são as meninas dos olhos de Deus. E cuidar de vocês é um privilégio que Deus dá a gente. Por isso eu sou muito feliz no que eu faço. Porque a gente pode fazer o seguinte: escute, o amor não foi derramado em nossos corações para ficar sem nós, mas ele foi derramado em nossos corações para ser derramado para os outros. E uma das coisas que nós podemos fazer mais lindas no desenvolvimento de nossas salvações é que deixar que o amor de Deus se expresse através de nós. Ah, como as pessoas estão carentes de amor, como elas estão precisando de uma palavra, como elas estão precisando de um abraço. E porque os homens estão tão fechados, e porque os homens não têm mais nenhum sentimento de afetos, então as pessoas estão se apegando aos pets. Porque aquele cachorrinho muitas vezes sabe dar mais carinho do que um humano sabe dar ao outro. E nós não podemos perder a essência da nossa vida, a essência da nossa salvação é o amor de Deus. Nós precisamos amar uns aos outros. Essa palavra, ela também tem uma outra dimensão. Resolva, diga resolva. Resolva fazer aquilo do qual alguma coisa resulta. Faça. Pela fé mútua. Você pode. Você deve. Faça a obra do ministério. Aleluia. Eu nunca vou me esquecer de uma viagem que nós fizemos aos Estados Unidos. Eu levei um grupo, uma certa ocasião, para Amarillo, no Texas. E na volta, essa irmãzinha chegou e a gente estava assim, naquele carrossel ali dos check-ins, colocando as nossas malas. E ela estava bem do meu lado. E ela olhou para mim e falou assim: sabe, pastor, do jeito que eu sou azarada, do jeito que eu sou azarada, vai chegar a mala de todo mundo, a minha não chega. Eu disse: não, minha irmã, faça isso não. Fomos, chegamos em Orlando, todo mundo ali, feliz, pegando suas malas, pegando suas malas, pegando suas malas. E cadê a irmã? Eu já sei onde vou encontrar ela, vou encontrar lá no carrossel das malas. E quando eu cheguei lá, ela estava desesperada, puxando o cabelo. Não tinha mais aquela esteira rolando, já estava tudo parado, e a mala dela não chegou. Ai, pastor, e agora? Eu disse: agora nós vamos desenvolver essa coisa. Vamos comigo. Fomos lá, chegamos ali, apresentamos os tickets e tal. E aí então, o moço falou assim: olha, nós vamos tentar localizar essa mala. E ela disse: pastor, eles vão encontrar? Eu digo: olha, vão. Mas pastor, eles vão encontrar? Vão. Eu não estava sabendo se encontrar, mas eu tinha fé que via eu. E agora eu tinha que sustentar ela, porque ela disse o quê? Que não chegaria. Aí depois ela disse: sabe por quê, pastor? Porque se eu não encontrar essa mala, eu estou frita. Eu disse: como assim? Ela disse: eu estou frita, pastor. Eu deixei os nossos passaportes lá dentro. E eu deixei todo o dinheiro do meu marido lá dentro. Eu digo: quase que eu saio. Quase que eu entro na carne. Minha irmã. Mas tudo bem. O anjo do Senhor estará lá, o anjo do Senhor não vai permitir tocar naquele ali. Aí lá vem um homem: olha, nós já localizamos a mala está em Nova York.
mas ela vai chegar no voo, no nosso próximo voo, por volta de meia-noite, e me deu o endereço de vocês, e assim que chegar eu mando entregar. Eu cheguei no hotel, nós chegamos todos no hotel, já era assim por volta de meia-noite, 5, e ela ligava. Chegou? Eu disse, não. 5 minutos. Chegou? Eu já ficava assim. Não. Não. Ela estava desesperada. Por quê? Porque ela não está entendendo as coisas. Porque ela fez coisas que ela não deveria ter dito. Ela esperou coisas que não deveria. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova, a convicção de fatos que não se veem. E finalmente, então, eles trazem aquela mala. Eu vou até a recepção, eu pego aquela mala, eu entrego nas mãos dela. E aquela mulher foi correndo para o quarto. A primeira coisa que ela foi abrir a mala. E ali estava o passaporte e todo o dinheiro intocáveis. Ninguém pôs a mão, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, e você não deve temer absolutamente nada, porque aquele que está com você é poderoso e vai guardar você. Então nós temos tudo o que nós precisamos para ser feliz. Faça a obra do ministério. Sirva um ao outro. Naquele momento eu estava ao lado dela, eu estava reforçando ela, eu estava tentando sustentá-la. Quantas pessoas estão fracas na igreja? Quantas pessoas estão pensando em desistir da carreira? Quantas pessoas estão pensando em desistir de um ministério? E aí nós ficamos parados. Não, igreja, pela fé mútua, vamos nos incentivar uns aos outros. Há um poder assim astronômico, quando a Bíblia diz que nós devemos fazer umas coisas umas com as outras, é porque Deus coloca em você o desejo, Ele coloca em você uma empatia, Ele coloca em você aquele irmão, e você deve ir àquele irmão, e você deve falar o que Deus falou, e você vai colocar as mãos sobre ele, e ele vai ser curado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a fé que está em você é para isso, para você servi-lo e para servir uns aos outros. Por isso que nós temos que fazer o quê? A obra do ministério. Oh, glória! Isso significa que você deve dar fruto. Desenvolver sua salvação é dar fruto. Fruto do Espírito Santo. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é, olha só, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia! Então quando Paulo diz assim, desenvolve a tua salvação, ele está dizendo, dê fruto em abundância. Ou seja, dê muito amor, dê muita alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, porque todas estas coisas são para aqueles que amam a Deus. Aleluia! Vocês estão me entendendo? Ou eu estou muito complicado? Porque senão eu vou tentar dar um jeito de botar isso em vocês. Alegria, benignidade, bondade, misericórdia. É a forma como nós desenvolvemos aquilo que foi dado a nós. E eu vou fazendo isso para a glória de Deus. Sabe o que o diabo pode fazer por isso? Nada. Ele não pode mexer com você. Sabe por quê? Porque nós estamos dentro de uma lei espiritual que diz o seguinte: se eu me inclino para o Espírito, do Espírito eu tenho vida. E quem anda em Espírito não está sujeito à lei. Desenvolva. Ande no Espírito. Esteja em Cristo, Cristo em vós. Porque assim disse o Senhor Jesus Cristo: se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem nas minhas palavras, você pedirá ao Pai o que você quiser e eu farei por vocês. Aleluia! Uma irmã nossa chegou aqui e disse assim, eu estou vendo os relances, né? Já estou vendo aos pouquinhos. Ela disse assim, ela veio e se ajoelhou do meu lado.
Aí ela disse assim: pastor, eu sinto no meu espírito que Deus aqui está curando alguém do fígado, uma pessoa que por causa dessa probleminha com o fígado está tendo muita enxaqueca. E ele não está conseguindo se livrar disso. Tem alguém aqui hoje assim? Alguém que está com algum problema de enxaqueca? Tem? E a senhora? Então fique de pé, minha irmãzinha em Cristo Jesus. Eu digo para a senhora agora, no nome do poder de Deus, no nome de Jesus Cristo, que este mal que está sobre sua vida vai sair. Seu fígado estará sendo renovado hoje à noite. E a senhora vai sair por aquela porta, ilesa, salva. E você nunca mais vai ter esse problema na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a glória de Deus em tua vida. Pode se assentar. Tem um rapazinho aqui que disse que entrou doente aqui hoje à noite. É Davi? Davi, fica em pé. Rapaz, você não é tão grande. Fica em cima da cadeira para eu te ver. Davizinho, eu digo para você hoje à noite que você vai sair daqui curado em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor Deus tem para você grandes coisas. E quando você sair por aquela porta, você vai estar livre de qualquer sintoma que você tenha. E quando você chegar em casa, você vai fazer duas coisas muito importantes. Você vai obedecer seus pais e vai dormir. Deus abençoe, meu filho. Sim, veja, quando essas coisas estiverem dentro do nosso espírito, é assim que nós devemos proceder na casa de Deus. Porque Deus deu fé, ou não deu? Ele não deu o Espírito Santo a vocês? Deu. Ele não deu dons a vocês? Deu. Então desenvolvam. Desenvolva isso. Faça isso acontecer. Faça isso ser parte da nossa vida, dessa comunidade. E eu vou lhes dizer uma coisa, que quando nós começarmos a enxergar esses princípios de Deus e essas verdades, e o Deus começar a se manifestar pela fé mútua nesse lugar, nós vamos ter milhares de pessoas que vão vir para cá. Sabe por quê? Porque eles vão dizer: o Deus daquela igreja cura, o Deus daquela igreja salva, o Deus daquela igreja ama, o Deus daquela igreja é verdadeiro, o Deus daquela igreja nos ampara. Como? Por nós. Pelo nosso ministério. Por isso que nós temos que exercer nossa salvação com poder e glória. E deixar que o fruto do Espírito seja parte da nossa vida. Em alguns momentos eu tenho chegado em alguns lugares, eu falo com as pessoas e algumas pessoas, olha, isso me deixa muito feliz, não me deixa orgulhoso, mas muito feliz. Elas dizem assim, sabe, olhar para o Senhor, conversar com o Senhor traz uma paz. É muito bom você saber disso, não é? Imagine se a gente chega, tem gente que chega no ambiente e já tumultua tudo. Já fica todo mundo tremendo. Parece que você está numa granja pisando em ovos. Já viu pessoas assim? Então Deus quer que você seja diferente. Desenvolver sua salvação é você desenvolver de se transbordar de alegria. E você transbordar de paz. Eu fui uma vez tratar o meu dente. Era um canal. E aí eu fui recomendado pela dentista para ir para um outro dentista que ficava do outro lado do corredor. E eu entrei naquele dentista, ele estava meio fechadão assim, cara meio fechada. Senta aí, eu digo, meu Deus, um canal com esse homem? Ah, se fosse alguma coisinha, uma obturaçãozinha, mas um canal com ele. Senta aí, abre a boca. Deixa eu ver aí. Porque a coisa aqui não está boa. Ih, rapaz, e a gente, você não pode falar nada. E a pessoa continua falando. Eu digo, Jesus amado, e eles, bom, vamos tratar esse canal. Eu tinha sido recomendado. E eu tomei uma decisão. Eu digo, eu vou orar por esse homem. Então, enquanto ele estava fazendo lá, pegando o maquinário, eu disse, Senhor, toca no coração dele, dá alegria ao coração desse homem. Faz ele diferente hoje. Que o Senhor esteja falando com ele, o Senhor esteja modificando a vida dele. Eu não sei qual é o problema dele, mas qualquer que seja, abençoa a vida dele. Mas que ele se sinta bem, que ele tenha paz. E eu fui orando. Aí ele veio, começou a fazer aquele negócio, aqueles procedimentos de canal, você sabe, não quero nem ficar, porque alguma pessoa fica, pode desmaiar aí. E aí, você sabe, ele vai perfurando, porque canal é uma coisa terrível, irmãos, porque a gente pensa que vai terminar, é aí que está começando.
Você não vai terminar, vai terminar, vai terminar, ele vai mais fundo, mais fundo, mais fundo, e você vai terminar, ele vai mais fundo, mais fundo. É terrível. E aí, quando terminou tudo, ele disse, pronto, tirei tudo. Ok. O canal não doeu tanto, eu disse, agora eu vou saber quanto vai doer no meu bolso. Eu estava numa situação muito difícil, irmãos. Naquela época eu estava muito apertado financeiramente. Eu só estava esperando o preço. Olhando para ele assim. E ele disse, eu disse, quanto é? Ele olhou para mim, ele disse, pastor, nada. Como? Nada. Ele disse, eu não sei te explicar. Eu sou da religião espírita. Mas eu não sei o que explicar. Mas no momento em que eu toquei na sua boca, uma paz entrou no meu coração, tão profunda. E durante todo o momento que eu estava tocando o seu, eu não queria nem tirar mais minha mão da sua boca. Aquilo entrava dentro de mim. E sabe o que aquele homem disse no final? Ele disse assim, o senhor pode me fazer um favor? Eu disse, pois não. Ele disse, se o senhor tiver um outro canal, venha tratar comigo. Será que nós não deveríamos funcionar assim? Será que esse não deveria ser o nosso default em Cristo Jesus, nosso Senhor, quando as pessoas só no tocar em nós pudéssemos sentir a paz dEle? Isso acontecerá se nós tivermos uma consciência de que estamos desenvolvendo nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós entendemos que nós somos aqueles que dão fruto para a glória de Deus. Eu tenho que correr porque o meu tempo já está se encerrando. Olha, escute. Colete as bênçãos. Desenvolver salvação é coletar as bênçãos de ver as pessoas abençoadas por seu intermédio. É muito gostoso, irmãos. Se eu pudesse, eu resolveria o problema financeiro de todo mundo. Porque a coisa mais gostosa do mundo é você ver uma pessoa aliviada, porque você pôde trazer aquilo que pesava nela para os seus ombros e você a livrou daquilo que ela precisava. A Bíblia não erra. Ela diz, melhor é dar do que receber. E é verdade. Por isso que nós temos que entender, queridos, quando nós estamos desenvolvendo nossa salvação, nós temos alguma coisa interminável e incansável, é o Espírito e a glória de Deus. Porque todas as vezes que você repartir com alguém, primeiro você reparte do Espírito que está em você. E quando você estiver desenvolvendo sua salvação nesta dimensão de amor às pessoas, você vai ver Deus fazer maravilhas e prodígios na vida de pessoas que você nunca pensou que aconteceria. E tem a última dimensão que eu quero encerrar. Produza. Produza. Ou seja, faça alguma coisa resultar em um benefício para a glória de Deus. É legal demais. É bom demais. Como Davi vinha com aquela harpa dele, e agora Saul estava ali com um espírito maligno atormentando, e Davi começava a dedilhar a sua harpa, e as músicas, os sons daquela harpa iam entrando pelos ouvidos de Saul, e aquele espírito maligno saía dele. Faça alguma coisa que produza efeitos de glória no outro. Não seja egoísta. Você sabe por que muitos casamentos estão fracassando? Porque os cônjuges estão buscando receber do outro aquilo que eles querem, ao invés de ver no outro aquilo que eles poderiam dar. Se esse segredo fosse bem discernido hoje, nós poderíamos sim resolver todos os problemas do nosso casamento. Mas não é assim.
porque eu estou doendo, você precisa fazer assim, você não me dá isso, você não me entende, você não faz, você não me dá, você não me consegue me entender, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe. E a Bíblia diz: maridos, olha para sua esposa e discerne essa mulher que está do seu lado. Boa sorte. Só com o Espírito Santo, porque cada uma delas é exclusiva para você. Mas no momento em que você discerne, você consegue fazer isso, é uma bênção. Torne-se o modelo para alguém possa segui-lo. Uma pergunta é muito importante e eu quero fazer isso para você. Se uma pessoa te modelar, quão próximo de Deus ela vai chegar? Ou quão longe de Deus ela pode chegar? Se ela fizer de você o modelo de vida dela. Então, quando nós estamos falando de desenvolver salvação, é desenvolver nossas intimidades com Deus ao ponto de que nós nos pareçamos com Ele e nos tornemos um modelo para que quando as pessoas nos imitando possam chegar mais próximo de Deus do que nós mesmos podemos. Faça discípulos de Jesus. Amém? Discípulos de Jesus. Desenvolva a sua salvação ao ponto de você ser modelo para eles. E por fim, sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor, servindo uns aos outros. Sirva a Deus servindo uns aos outros. Olha, irmãos, eu poderia lhe dar muitos textos, mas eu vou dar só alguns, tá bem? Vocês não precisam olhar na Bíblia, é só para vocês refletirem, porque durante esse ano nós vamos estar tocando nessas coisas. Mais do que isso, nós vamos estar movendo vocês nas direções destas coisas. Como? Vocês vão aprender a colocar as mãos uns sobre os outros. Vocês vão aprender a orar uns pelos outros. Vocês vão experimentar o poder da glória de Deus em vocês. Pela fé mútua, você vai ser vaso disponível, você vai ser vaso santificado. O amor de Deus e a compaixão de Deus vai queimar no seu coração. Porque quando a compaixão de Deus queima no nosso coração, Deus responde às nossas orações. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, pela fé mútua. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, e condescendei com o que é humilde, e não sejas arrogante. Romanos capítulo 13, versículo 8 diz: o amor ao próximo, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Aleluia! Vocês estão vendo? Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Aqui está o segredo da vitória. Vocês querem chegar à estatura de Cristo? Então sirvam a Jesus Cristo, servindo uns aos outros. Essa igreja tem que ir diferente de toda e qualquer outra coisa de instituição desse mundo. Nós fomos chamados para amar, e Deus nos deu um nome que não é apenas um nome, é um chamado divino. O nome ágape veio para nós como sendo uma coisa que nós vamos estar verbalizando como Abraão verbalizou o seu nome, pai de nações, e nós vamos dizer ágape, 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 até que os nossos corações sejam ajustados a isso, até que os nossos corações e as nossas entranhas recebam a revelação disso, e até que as nossas mãos dispensem o poder da glória de Deus nessa igreja, porque nós fomos chamados por Deus para isso. Nós temos que aprender com Ele. Ele chorou quando chegou em Jerusalém. Ele chorou com as palavras de Marta e Maria.
Quando eu disse, se o Senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido, Senhor. Ele se compadeceu de uma mãe cujo filho estava sendo trazido morto ali atrás. Ele levantou. Ele se compadeceu de uma prostituta. E ele se compadeceu até o último dia, quando ele estava naquela cruz. Aquele ladrão que olhava para ele disse: tem misericórdia e lembra-te de mim, Senhor, quando tu entrares no teu reino. E ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa igreja vai ser apenas uma instituição se vocês entrarem e saírem. Essa igreja vai ser apenas uma instituição se nós olharmos para esse lugar aqui como sendo um lugar que a gente vem e se reúne e vai embora. Essa igreja não vai passar de uma instituição se nós não tivermos de fato amor pelas pessoas. Essa igreja não vai passar de uma instituição se nós somos apenas uma instituição. Mas quando uma pessoa entrar aqui dentro e alguém for abraçá-la, quando alguém disser: eu vim aqui porque eu estou sentindo que você está triste, orar por ela, e Deus faz alguma coisa, ela vai sair daqui diferente. Ela vai entrar e ela vai sentir o amor. Essa igreja vai deixar de ser uma instituição quando nós começarmos a não esperar o pastor dizer boas-vindas a um visitante. Mas se você ver um visitante, você vai correr para ele e diga: seja bem-vindo à casa do Senhor. É uma alegria te receber hoje aqui, porque você não sabe quanto Deus te ama. E sabe, isso feito de coração. Isso significa que nós não somos uma instituição, nós somos um organismo vivo. O que é que você quer ser? Mais uma igreja? Ou você quer ser a igreja de Jesus Cristo e ser seu corpo vivo? Pois eu digo para vocês hoje: desenvolvam sua salvação com temor e tremor. E eu encerro essa palavra dizendo para vocês o que o nosso coral tem como lema. Cadê a Eda? Ela sabe disso. Está aqui em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos em Cristo. Eu posso chamar você de meu irmão? Posso. Não sou eu que chamo vocês de irmãos somente, mas Jesus chama vocês de irmão. E sabe o que ele diz no livro de Hebreus? Eu não tenho vergonha de cantar no meio deles. Aleluia. Você já imaginou Jesus cantando conosco e não se envergonhando de nós? Pois bem, sede firmes, desenvolvam sua salvação. Inabaláveis, desenvolvam sua salvação. E sempre abundante na obra do Senhor. Não desista, realize a obra de Deus. Desenvolvam sua salvação, sabendo que, aleluia, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu tenho muita saudade da minha mesa, na minha casa. Era uma mesa grande porque éramos em 6 filhos, meu pai e minha mãe, 8 na mesa. E era interessante, meu pai dizia uma coisa: cadê o Roberto? Cadê o Júnior? Podia estar todo mundo, mas cadê ele? E enquanto nós não sentássemos todos na mesa, não se almoçava em casa. Perdemos isso. Mas quem sabe Deus vai restaurar isso. Vocês querem bênçãos na vida de vocês? Desenvolvam a salvação de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu espero que você hoje à noite entendeu o que está implícito em desenvolver sua salvação. Que Deus tenha me dado a graça de poder interpretar e levar vocês pelo menos a entender um pouquinho sobre isso, para que nós deixamos de ser uma instituição religiosa para sermos o corpo vivo de Jesus Cristo, a igreja do Deus onipotente. Deus vos abençoe.